Sofri um cumprimento de sentença. O que fazer? Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e vamos trabalhar sobre isso hoje. Sejam todos bem-vindos ao Direito em 5. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dando continuidade na saga de cumprimento de sentença, execução, o que fazer. Estamos nessa fase de constrição de bens. Vamos trabalhar hoje no polo passivo como você sendo executado. Então é o título do vídeo. Putz, sofri um cumprimento de sentença. O que eu faço, doutor? Como que eu atuo? Qual vai ser a minha estratégia? Eu vou discutir a sentença. O que eu faço nesse ponto? Então vamos lá. Se você não assistiu o vídeo passado da saga, é o como entrar com cumprimento de sentença, se eu não me engano, tem aqui, eu acho que vou deixar em algum lugar aqui no vídeo pra você ver. Eu recomendo muito que você assista, porque eu vou citar termos utilizados lá, tá? Mas é muito simples fazer uma recapitulação bem rapidinha com vocês. Vamos lá então. Como eu falei sempre, a gente tem que ter uma cabeça que o processo tem duas fases sempre, duas fases principais, que é uma fase de conhecimento e uma fase de cumprimento da sentença. Então todo o processo tem isso. Além, claro, da fase de tem a petição inicial, contestação, réplica, o processo é sempre dividido nesses dois pontos. Você tem que saber dividir esses dois pontos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que aqui a gente não está discutindo conhecimento, mérito nem nada. A gente está discutindo o cumprimento de sentença. Então, nosso foco tem que ser somente um. A gente tem que focar no quê? No valor. Como assim valor, doutor? O que você quer dizer com isso? Quer dizer que está na fase que o cara está executando, ele está fazendo cumprir o que está disposto em sentença. Pode ser uma sentença de dar, de obrigar, de fazer, uma sentença a mais comum, a de pagar, né, seja de indenização, o valor que está sendo cobrado, mas sempre vai existir um valor monetário, uma ação que tem que ser tomada ali. E você tem que ficar de olho no quê? Nesse objeto. Eu fiz algumas anotaçõezinhas, tá? Eu vou jogar para a segunda tela aqui para vocês acompanharem comigo. Eu quis sintetizar os principais pontos que vai ocorrer num cumprimento de sentença para você ficar esperto, para você entender, para você focar. Mas claro, isso aqui é apenas um direcionamento, você utiliza na sua estratégia da melhor maneira que você entender. Então vamos lá comigo, vou jogar para a segunda tela aqui, por favor me acompanhe. Perfeito pessoal, estamos aqui na segunda tela, fiz algumas anotações bem básicas para direcionar vocês o que você pode fazer, o que você tem que focar quando você sofrer um cumprimento de sentença. E vamos lá, eu vou lendo com vocês e também me posicionando sobre, ó. Primeiramente, o que você tem que saber é distinguir, né, a fase de conhecimento da fase de cumprimento. São coisas totalmente diferentes. Então você não vai mais discutir o mérito nesse ponto. Você não vai mais discutir, não, porque ele não passou do sinal vermelho, estava verde. Você não vai discutir o mérito da ação que você estava brigando. Você perdeu, cara. Se você está sendo executado, você perdeu. Já foi transitado em julgado, já ocorreu os recursos que era para ocorrer, está na fase de cumprimento. É um outro processo, mas foi o quê? É um processo coercitivo para coagir você a pegar os seus bens, né? Você está na fase de executado, é isso que está sendo discutido então. Você não vai mais discutir quem está certo ou errado. Você vai apenas observar se estão cobrando o valor correto, beleza? Então você tem que saber muito bem distinguir isso aqui, tá? Não vai fazer nenhuma cagadinha de discutir o mérito que vai ficar feio para você. Então, vamos trabalhar sempre com a ideia que você foi condenado a pagar um valor. Que isso é o mais comum, diversas ações sempre vai ter um valor monetário, então vamos lá. A gente está trabalhando e pode pagar um valor. A primeira coisa que você deve fazer é calcular se o valor que está sendo cobrado está correto. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar os cálculos. O valor foi prolatado em sentença, né? Você sempre tem que usar a sentença como base, né? Fazer os cálculos de acordo com a sentença prolatada e observar o termo inicial de incidência de correção e de juros. E claro, além dos honorários e multas. O que eu quero falar com isso aqui? Toda vez que sair uma sentença, o juiz vai falar, condena a parte contrária a, sei lá, 8 mil de danos morais. A pagar com juros de mora a partir do dado evento danoso e correção a partir dessa sentença. O que isso quer dizer? Que a incidência da correção monetária, a correção monetária é o quê? É a atualização do valor referente ao índice da inflação, vai ser a partir da data da sentença. Enquanto que os juros de mora é a partir do evento danoso. Vamos supor que é um fato que ocorreu há um ano. Então vai ter um ano de juros de mora. 12% aí, porque é 1% ao mês, 12% nada mais juros compostos, né, que é juros sobre juros. Então, você tem que saber bem como calcular isso aqui. Na sentença, o juiz vai trazer o direcionamento. Então, você vai pegar o direcionamento que trouxe em sentença e você vai fazer o seu cálculo. Porque a outra parte, a gente está trabalhando com você como executado. A outra parte vai mover a ação de cumprimento e vai juntar uma tabela de cálculos. Tem que juntar porque é requisito, eu falei na aula passada. Ele vai juntar a tabela de cálculos. O que eu sempre recomendo que você faça? Você não vai simplesmente aceitar o que está na tabela do cara, você vai fazer a sua tabela para ver se o valor está batendo. Se está de acordo com a sentença. Isso é primordial, muito primordial. Já vi diversos advogados, o cara junta a tabela, o cara fala, tá bom, paga essa merda aí, vamos seguir em frente, não sei o quê. E não funciona assim, irmão. Você tem que fazer a sua tabela também,
para ver se o valor que está sendo cobrado está correto. Vai que o cara coloca mais dinheiro ali, entendeu? Você tem que fazer o melhor para o seu cliente, ele está te pagando para isso. Então, sempre pegar a sentença como base e observar se o valor está correto. E agora vamos mudar um pouquinho o tema. Assim como existem diferentes tipos, eu falo um pouco do procedimento, né? Assim como existem diferentes tipos de cumprimento de sentença, como assim o cumprimento de dar, de fazer, de pagar, cada um tem o seu próprio tipo de defesa e o seu prazo próprio. Então, você deve sempre observar a lei, vai lá no CPC, bonitinho lá na parte do artigo 500 e pouco, para se atentar ao rito correto e ao prazo de defesa correto. Um exemplo, a defesa da cobrança de alimentos, que o cara fazer um cumprimento cobrando alimentos, é totalmente diferente do prazo de defesa de pagar a quantia certa. Por exemplo, cobrança de alimentos, você tem um prazo de 3 dias para pagar, se justificar ou falar porque não pode fazer, algo assim. Enquanto que o defesa de um cumprimento de pagar a quantia certa são 15 dias para você fazer o pagamento, cara. Então você vai ter 15 dias para pagar, senão vai ser 15 dias para fazer a defesa. Então é totalmente diferente. Então, o que eu quero dizer com isso aí? São ritos. Você tem que observar qual é o rito do cumprimento de sentença, o seu objeto, se é de fazer, se é uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar, uma obrigação de pagar, se essa de pagar tem natureza alimentar ou não. Então, utilizar o rito correto, fazer sua defesa correta, pra você não pegar aí uma revelia, tomar uma multa, algo do gênero, beleza? Agora vamos lá. Agora você fez tudo isso bonitinho, agora vamos entrar mais na parte prática, o que você pode fazer, estratégias que você pode fazer no cumprimento de sentença. O valor cobrado está correto? Então, a defesa, falo defesa, mas não é muito uma defesa, por abrir aspas aqui, que é utilizada é o quê? É você fazer um acordo de pagamento, cara. Então, entre em contato direto com o advogado da parte contrária e ofereça um acordo que seja benéfico para ambos os lados. Eu quero dizer com isso, não existe defesa mais no sentido de que eu não vou pagar porque eu estava certo, você estava errado, nada do gênero. Você já perdeu em sentença. Então o cara está cobrando, você não tem uma defesa. A sua defesa, se eu abrir aspas, é oferecer um acordo. Ó, cara, vamos fazer um acordo, parcela em 10 vezes, parcela em 5 vezes, algo do gênero. E daí eu entro num tema um pouco delicado. A parte contrária, o exequente no caso, né, é obrigado a aceitar esse acordo? Não, eu já adianto para você que ele não é obrigado a aceitar. Então a ideia é o quê? Fazer um bom acordo e mostrar como esse acordo será benéfico para a parte. Ele não é obrigado a aceitar o acordo. Isso é entre boa vontade das partes, ou dos advogados. Ah, mas doutor, e aquela hipótese de parcelamento legal? Que eu dou uma entrada de 30% e divido o restante em 6. Eu sei que isso pode porque eu li no código. Não, realmente isso pode, cara. Mas isso só cabe em execução de título extrajudicial e não em cumprimento de sentença. São coisas totalmente diferentes. São ritos diferentes. Enquanto que a execução de título extrajudicial está lá no artigo 800 e pouco, o cumprimento é no artigo 500. Sentença é um título judicial de execução, perfeito. Não um título extrajudicial, são coisas totalmente diferentes. Então, essa ideia de entrar com 30% e dividir em 6, ah, mas doutor, eu já vi num caso que deu certo, isso aqui, beleza. Isso é uma jurisprudência, que existe uma jurisprudência nesse sentido, mas a parte contrária ainda não é obrigada a aceitar. Então, mesmo você propõe essa hipótese, eu vou dar 30% e parcelar em 6, o juiz só vai aceitar se a outra parte aceitar. Então é basicamente um acordo, cara. Ele não é obrigado a aceitar. Se ele falar não, acabou. Não tem o que ser feito e você vai... E se não aceitarem a coisa, você tem que pagar a integralidade do débito aí em si, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é um assunto bem legal pra gente trabalhar. Esse aqui é um tema que muita gente tem dúvida. Então, eu vou resumir novamente. Ó. Não existe o parcelamento legal em hipóteses de cumprimento de sentença. As jurisprudências que existem são casos muito isolados e a outra parte teve que aceitar esse parcelamento, tá bom? Então, se essa hipótese não cabe, você tem que fazer um acordo e a outra parte tem que aceitar esse acordo. Então, você tem que mostrar como é benéfico. O que seria benéfico? Basicamente, fica legal, olha, eu vou ter um dinheiro, dar tanto de entrada e dividir o restante, assim a gente já acaba com a causa, não vai enrolar mais tanto tempo para você conseguir esse dinheiro. Muitas vezes a pessoa está precisando de dinheiro e não aceita, então você tem que avaliar esse ponto. Doutor, a outra parte está cobrando um valor em excesso, ou seja, está cobrando um valor a mais. Eu fui condenado a pagar 8 mil, outra parte está cobrando 10 mil. O que eu faço, cara? Eu não vou me defender? Não, você vai se defender sim, mas sabe o que você tem que fazer? Porque o juiz vai te intimar da seguinte forma: pague o valor em 15 dias, se não pagar vai tomar uma multa de 10%, mas não sei o que lá. Eu vou ter que tomar a multa para daí me defender? Não, sabe o que vai fazer? Você vai primeiro pagar o valor em controvérsia. O que é o valor em controvérsia? É aquele valor que você calculou como correto, e então, depois disso, você vai se defender do excesso. O que eu quero dizer com isso? Eu não falei para você fazer a tabela, para avaliar se o valor que o cara está cobrando está correto?
Você fez sua tabela e deu 8.500 com juros, vamos supor. E o cara tá cobrando 10 mil, 1.500 a mais. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai pagar os 8.500 no processo e esses restantes 1.500 você vai se defender. Eles vão entrar com uma impugnação aí do cumprimento de sentença, tudo bonitinho, tá bom? Daí você faz sua defesa. O que essa medida serve? Você não vai pagar juros e multa, porque se o juiz lá na frente considerar que realmente está excesso, está errado, você não vai tomar juros e multa, tá certinho. Mas claro que se você estiver errado e realmente foi para 10 mil, você que calculou errado, você vai ter que pagar depois corretamente e atualizar até a data que terminou a discussão aí no processo. Nesse sentido, quando você dá uma impugnação, pessoal, fica um pouco parecido com o processo de conhecimento, porque vai discutir se está certo, errado, pode ir até para o perito judicial, o juiz vai ter um perito na contadoria, que é para calcular os valores. Normalmente o juiz manda para lá e a contadoria do juiz vai dizer quem está certo, quem está errado, quem está pagando mais, quem está pagando menos. E se for o caso, o juiz vai até condenar novamente em pagar honorários advocatícios, porque meio que deu uma discutida do mérito ali, tá bom? Mas é assim que funciona. Então a parte que cobrou você em excesso, paga o incontroverso, ou seja, o valor que você também chegou que você considera como correto, esse é o valor incontroverso, paga e o excesso em si você vai se defender. Se você tiver razão na sua defesa, você não vai pagar nada, se você não tiver razão, você vai ter que pagar. O cumprimento mais famoso é o disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil. É o cumprimento de pagar a quantia certa por uma sentença definitiva. Esse é o mais famoso que a gente tem, que é o que a gente vai sempre pagar, mas claro, que eu falei no começo, existe cumprimento de fazer, de dar, de obrigar, de pagar alimentos. Tem diversos tipos, depende da natureza da sua ação para você avaliar, fechou? Então lá, fazer uma síntese rápida. Meu amigo, se você está sofrendo um cumprimento de sentença, você não está mais na fase de discutir o mérito, e sim na fase de fazer o pagamento. Você deve focar então sempre no pagamento e observar se estão sendo cobrados os valores corretos e sem excesso. Se existir excesso, você deve pagar o valor controverso e se defender do excesso. A melhor estratégia neste ponto é realizar um acordo de pagamento e ele não pode ser imposto. Ou seja, você não pode obrigar que a outra parte aceite o seu pagamento. Beleza? Então vamos lá, pessoal, para finalizar a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Eu falei um pouquinho de cumprimento de sentença, mas agora na figura de quem está sofrendo ele, ou seja, a figura do executado em si. Qual a estratégia que você tem que se atentar? Sempre se atentar em relação a valores e também sempre tentar oferecer um acordo, ser bem educado nessa parte para oferecer um acordo de parte contrária e mostrar como ele pode ser benéfico para ajudar. Se você gostou dessa aula, deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Nesses termos, um abraço.